Trash Talk. Aí fala, e aí, Isaac, o que você acha do Trash Talk no Jiu-Jitsu? Tá, agora... Entendeu? Fala, galera. Pera aí, cara. Só tô descontrair, pô. Tá. Fala, rapaziada. Seguindo a mesma linha de raciocínio, a gente criou alguns quadros aqui pra vocês. E esse é o De Frente com o Pio, que na realidade a gente vai discutir alguns assuntos, às vezes abordar alguns livros, alguns temas motivacionais, mas a gente vai nas mais variadas escalas aí para poder proporcionar para vocês assuntos diversos aí dentro da comunidade do Jiu-Jitsu. Hoje meu primeiro convidado é nada mais, nada menos que o líder do projeto e um dos idealizadores, Isaac Baiense, e a gente vai ter a oportunidade hoje de falar de um assunto polêmico que é o Trash Talk no Jiu-Jitsu. Então eu deixo o Isaac com a palavra agora para ele poder descrever um pouco do que é o Trash Talk e o que significa para ele. Hey. Primeiro é um prazer, né, estar fazendo parte aqui do De Frente com o Pio. Então vamos falar um pouco desse assunto, né, que acho que ultimamente está se tornando cada vez mais normal dentro do esporte. Eu vejo que muita gente julga, outros entendem. E o que eu acredito, né? Fiquei pensando muito nisso nos últimos tempos. Eu acho que assim, existe dois tipos de pessoas, né? E a gente consegue ver isso um pouco pela internet, que é aqueles que acabam falando alguns tipos de besteiras, né? Para poder se promover, para poder vender. E tem aqueles que são rebeldes de natureza, que cresceu assim. Tipo assim, vou dar o meu exemplo, né? Eu cresci brigando na rua, escola, respondi os mais velhos, então eu sempre tive um pouco desse lado rebelde dentro de mim. Então muitas das vezes eu vejo alguém assim, eu já tive alguns casos aí nesses últimos meses, de algumas pessoas postarem alguma coisa, e daí aquilo ali me incomodou e eu acabei falando. Mas é como eu te falei, tipo, existe esse meu lado ainda brigão, que eu sempre estou controlando. E eu vejo que tem pessoas que fazem isso para querer se vender e para querer promover. Eu acho, se isso é benéfico para o esporte, para a venda, para fazer movimentar cada vez mais, ok. Mas eu acho que a gente não pode passar dessa linha do respeito, né? Eu acho que muitas das vezes tem algumas atitudes aí que as pessoas acabam faltando com respeito e acaba, querendo ou não, dando um mau exemplo para os outros que estão surgindo, né? Só para complementar aqui, e a gente entende uma frase antiga, né? Que é aquela falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? E o Muhammad Ali foi, eu acredito assim, o do boxe, né? Não o nosso Muhammad do Jiu-Jitsu, o Muhammad Ali, Cassius Clay, ele foi o primeiro cara assim que eu vi, né? Óbvio que a gente não é da mesma geração, com essa questão de trash talk, né? E ele fazia isso para movimentar o esporte, consequentemente movimentar financeiramente para ele, né? E ele falava isso, velho, metade do estágio tá ao meu favor, metade do estágio tá contra mim, mas todo mundo veio para me assistir. E exemplificando isso hoje dentro do jiu-jitsu, talvez aí o Gordon, que é o cara que faz com a maestria... Peraí, mas é o que tá 1-0 pra mim, esse Gordon? Sim, é aquele que tu venceu em 2015. Tá bom. Aqui no Brasil a gente também não tem essa cultura do trash talk e que muita gente não gosta, mas todo mundo tá ali pra assistir aquele cara, mesmo que seja pra ver ele perder, e ainda assim você continua movimentando financeiramente. Então a gente entende aí que são duas linhas de raciocínio, né? A primeira é a linha de raciocínio do esporte e do crescimento do esporte, né? E também tem a questão, o que ainda está muito enraizado no jiu-jitsu, e a gente entende até que é uma questão que financeiramente faz o jiu-jitsu não crescer tanto, que é a questão da arte marcial, né? Que são os conceitos de arte marcial que a gente tem dentro do esporte e que aí impossibilita também ou cria um certo tipo de preconceito com o atleta que foi para outra equipe ganhar uma oportunidade maior, enfim. Acho que eu vou aproveitar aqui também que você falou do Gordon. Eu acho que o Gordon é um exemplo desse, né? Essa semana aí eu tive alguns comentários ali no Instagram, né? E daí ele me mandou mensagem no meu privado, me oferecendo uma luta contra o irmão dele, e daí a gente conversou. E eu também já fiquei sabendo que ele faz isso com outras pessoas, tipo, dá uma tretada ali no público e depois conversa com o cara no privado, é amigo. Então, e é hoje um dos caras que mais tá falando e que tá crescendo, né, na mídia. Então, como eu falei, né, alguns fazem isso até para se promover
e nem muitas das vezes aquela pessoa é aquilo que ela tá mostrando nos comentários, né? Então acho que ele faz bastante, às vezes eu acredito que ele passa do limite, mas é algo que tá dando certo para ele, né? Então não tem muito o que criticar, né? Entrando mais uma vez nesse questionamento do Trash Talk, pra ti qual que é o limite ali até onde o cara tem que falar, até onde ele deixa de ser um cara que tá falando para promover e acaba atingindo moralmente o adversário? Pra ti qual que é o limite assim dessa questão do Trash Talk? Esse Trash Talk de já te ganhei, ou eu vou te ganhar, eu acho isso muito super ok, sabe? Mas acho que desde o momento que às vezes eu acabo perdendo a linha, como eu falei antes, né? Acabo te xingando, ou acabo falando da sua família, qualquer coisa que falte com respeito dessa maneira, eu acho que aí já fica um negócio feio, né? E também eu acho feio também, tipo assim, eu colocar terceiros nessa conversa, sabe? E eu acho que isso aí já tem que ser um negócio ali entre os dois, então eu acho que esse seria o limite, né? Também não pode ser tu fala, mas não faz, sabe? A gente vê muito. Então, uma vez que eu falei, eu vou ter que cumprir com o que eu falei, eu vou ter que ter culhão para ir até o final. Não é falei e saio. Então acho que o cara tem que ser homem para cumprir com aquilo que ele se garante. Aqui a gente encerra esse bate-papo curto, mas bem informativo. Esse foi o primeiro De Frente com o Pio e em breve a gente vai ter mais assuntos polêmicos, às vezes algumas indicações, mas sempre de alguma forma que a gente possa trazer informações para vocês e principalmente que a gente possa influenciar positivamente a comunidade do Jiu-Jitsu. Então esse é o nosso primeiro episódio, em breve terá mais. Acompanhe no Drianche.